Oi, hoje resenhando o conto Viagem aos Seios de Duília, de Aníbal Machado. Depois de 36 anos como funcionário público, finalmente José Maria se aposentou. E olha que ele não contou isso nem para sua empregada, a Floripes. Numa bela manhã, ela foi acordar ele para que ele pudesse pegar o bonde para o serviço e ele falou: Não, você não sabia? Eu me aposentei. Ela estranhou essa súbita mudança na rotina do seu patrão, mas ele estava decidido a mudar. Ele teve aquela sensação de tempo perdido, né? Passou todos aqueles anos trabalhando lá no ministério sem muitas expectativas de mudança. O que ele tinha ao final? Era um solteiro, sem família, sem nada. O que ele tinha era sua empregada, sua casa. Mas agora que ele estava aposentado, ele queria reviver o seu gosto pela vida e até se sentir um pouco mais jovem. Ele tratou de conhecer novas pessoas, sair pelas ruas do Rio de Janeiro, puxando assunto, pequenas conversas, até se inscreveu num clube de esporte. Só que depois de uns dias ele percebeu que tudo isso levava a nada. Ele ainda continuava um velho sem muitas esperanças. Até que um dia surgiu uma lembrança, lembrando um pouco dos dias de despedida lá da repartição, quando lhe ofereceram muitos elogios e alguns mimos. Pequenas lembranças, né? Uma certa funcionária de lá o fez lembrar da sua infância. E ele encasquetou uma coisa na cabeça: voltar à sua terra natal, lá no interior de Minas Gerais. Mas eu vou ter que parar de contar a história por aí, porque senão eu conto demais e estrago a experiência de quem ainda pretende ler esse conto. E olha que esse conto é grande. Viagem aos Seios de Duília foi publicado em 1944 por Aníbal Machado. Esse autor, ele não tem uma obra muito extensa. Para falar a verdade, ele tem cerca de 14, 15 contos publicados. Ou seja, toda a sua obra cabe numa simples antologia. Póstumamente, um romance que ele escreveu também foi publicado. De qualquer forma, mesmo autores que escrevem pouco podem escrever obras muito interessantes. Até por não ter uma obra muito extensa, Aníbal Machado acaba não sendo muito conhecido, mas talvez ele seja porque ele é pai, sim, de uma pessoa mais conhecida, uma artista mais conhecida, a Maria Clara Machado, uma teatróloga que fez muitas peças infantis. Mas como eu estava dizendo, mesmo com poucas coisas escritas, um escritor pode marcar a sua presença na história da literatura de seu país, que é o caso do Aníbal Machado com esse conto Viagem aos Seios de Duília. Esse nome do texto sim remete que ele está se dirigindo ao interior de sua terra natal. E mais especificamente provoca uma imagem do leitor que ele fica curioso. E durante o decorrer do texto você acaba entendendo exatamente ao que ele se refere. E olha que durante o decorrer desse texto, que é grande, são 18 páginas para vocês terem uma ideia. É o maior conto até agora aqui dessa antologia. Mas à medida que você vai lendo, curtindo o texto, a viagem, o deslocamento dele, você percebe que o texto não é cansativo de modo algum. Talvez porque, mesmo sendo um texto de viagem, onde acontece aquela coisa tradicional, né? O personagem vai passando em vários locais e descobrindo novos personagens e se auto-reconhecendo. Não é exatamente o caso aqui. Não há aquela profusão de tipos exóticos onde você fica o tempo todo comparando o protagonista com eles, tentando fazer similaridades para você entender o interior do personagem. Não acontece isso. É uma passagem bem suave. Ele vai passando por vários locais, mas não importa. Os locais em si são irrelevantes porque você vai aos pouquinhos compreendendo o que pensa José Maria e o que ele está sentindo realmente. Mas se a gente procurar um ponto negativo do texto, qual seria?
Podemos dizer que é a extensão dele, 18 páginas para uma história que você praticamente aos poucos vai descobrindo o que vai acontecer lá no final, ou melhor, deduzindo o que vai acontecer lá no final. A gente pode até dizer que há uma certa enrolação em termos. Mas e se a gente pensa que o texto pode ser encurtado? O texto melhoraria? Provavelmente não. Talvez o texto ficaria vago, meio vazio, porque a história em si há pouca. Não há grandes desdobramentos do que acontece. Como eu disse, há um pouco de previsibilidade nessa história, no que pode acontecer com José Maria quando ele chegar ao seu destino. Ou seja, o grande trunfo desse texto é ser grande. E o revés é ser grande. Eu sei, é uma coisa meio maluca que eu estou dizendo, mas eu acho que muita gente que lê esse conto vai perceber a mesma coisa e concordar comigo. Espero. Vale lembrar que com esse conto, o selecionador dessa antologia, ele começa a sua segunda parte, onde ele reuniu os contos publicados na década de 40 e 50. E ele intitulou esse conjunto com o nome de Modernos, Maduros, Líricos. Com certeza, Viagem aos Seios de Duília engloba essas três definições. Minha avaliação do conto, eu gostei muito, um dos melhores que eu li até agora aqui nessa antologia. A maneira muito tranquila do Aníbal Machado de contar essa história faz com que a gente se envolva muito com o sentimento ali do José Maria. Aos poucos ele vai se despindo de muitas coisas que ele deseja. E também o mistério sobre Duília, que claro, não contei nada para não estragar surpresas, mas cada vez que a gente vai se aprofundando no texto, que vai passando as cidades por onde a gente vai andando até chegar na sua cidadezinha natal, a gente vai entendendo o quanto significa Duília para José Maria. E a gente vai entendendo o lado dele, torcendo por ele, mesmo que a gente também tenha a sensação que talvez as coisas não vão dar certo. Eu praticamente não tenho o que reclamar realmente desse conto, a não ser aquilo que eu já falei, que a extensão dele é um pró e um contra. Eu daria 5 asteriscos para ele. Mas essa minha cisma faz com que eu reduza para 4,5 asteriscos. Bom, é isso. Essa semana está meio complicada de postar os vídeos, mas provavelmente amanhã eu termino o trio de contos dessa semana. E semana que vem, na segunda-feira, a gente continua com o ritmo normal. Por enquanto, aproveita para curtir esse vídeo e assinar o canal. Isso ajuda muito ao Imantado de Livros. E até mais!